Então eu quero ler o que está escrito lá em Neemias, capítulo 13, do 1 ao 2. Deixa eu abrir aqui. Está escrito assim: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Então, a história é o seguinte, eu vou resumir a história. Os amonitas e os moabitas, eles eram inimigos de Israel, né? Então, eles contrataram o profeta Balaque, que instruiu Balaão a amaldiçoar Israel. Só que na hora que ele foi amaldiçoar, não deu muito certo, porque Deus transformou as palavras dele de maldição em bênção para a cidade de Israel, para o povo de Israel, né? Então, fazendo uma comparação com os dias de hoje, esses inimigos de Israel daquele tempo, no Antigo Testamento, eles são como se fossem os nossos inimigos espirituais de hoje, né? Como Paulo fala lá em Efésios, que a gente não luta contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Então, esse versículo aqui, essa história nos traz que Deus, ele transforma todas as situações, todas as coisas ruins, se ele quiser, em coisas boas, né? Coisas que a gente não imagina, coisas que vêm para destruir, que Deus pode, no final, com isso, trazer uma consequência boa. Eu falo por mim mesma, né, que eu tive, que nem toda vez eu falo, que eu sempre procuro trazer algo que está acontecendo comigo. Nesses últimos dias aí, eu saí do meu serviço por conta de algo que aconteceu lá, que para mim já não podia mais ficar. E aí eu pedi para sair, só que aí Deus fez tudo para que eles me mandassem embora, né, sem justa causa nem nada, para eu poder ter todos os direitos que eu tenho no caso. Né, porque eu saí não por minha causa, mas por conta do ocorrido. E, assim, no começo, na hora que eu tomei a decisão, parecia uma coisa terrível, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu preciso trabalhar, né? Então, eu saí sem ter outra oportunidade, saí sem ter nenhuma garantia de que eu ia ter algum trabalho ou alguma outra coisa. E nem garantia do que eu poderia receber, né? E no começo, então, foi uma coisa ruim, né? Tudo que aconteceu em si. Só que Deus usou toda essa situação para eu poder sair de lá, né? Que às vezes já não estava sendo mais bênção eu estar lá, ou qualquer outra coisa. Eu poderia ter acontecido alguma outra coisa pior. Eu poderia, porque por mim eu não sairia de lá. Eu sempre falei isso. Eu já estava lá há quase 3 anos. Né? E eu não sairia do escritório, eu ficaria lá porque eu gostava de trabalhar lá, já tinha criado afinidade com o pessoal e eu fazia muita coisa lá que era necessário. Então, no fundo, eu tinha um receio de sair por não achar outro lugar, eu gostava de ir lá e eu também não queria deixar eles na mão. Então, eu não ia sair se não fosse por conta do ocorrido. Então, assim, eu consegui pegar tudo que eu tinha direito, minha rescisão, o meu seguro-desemprego, fundo de garantia, consegui tudo porque Deus preparou, né? Então, uma situação ruim, Deus transformou em coisa boa. E foi assim lá com o pessoal de Israel, com o povo de Israel, né? Deus transformou as palavras ruins em coisas boas. Então, Deus faz isso, né? Não importa o que as pessoas estão falando de você, ou não importa a situação que está acontecendo na sua vida, as coisas ruins que estão acontecendo, a gente tem que entender que Deus sabe o final de todas as coisas, né? Nada acontece por acaso. Ele sempre tem um propósito para tudo, mesmo que a gente não esteja vendo, né? O final daquilo. Deus sabe. Então, mais uma vez, o que a gente tem que fazer é confiar em Deus e no que Ele tem para nós, né? Porque a gente é filho e Ele não quer nada de ruim para os filhos, né? Mesmo que o meio disso acontecer não nos agrade, né? Porque a gente não está enxergando o final. Mas a gente tem que saber isso, buscar de Deus, entender e confiar nele. Porque muitas vezes Ele não vai falar pra gente que aquilo que está acontecendo tem um final bom, né? Deus sabe o que Ele tem que falar pra gente. Ele não tem que falar tudo. Nem tudo, nada... Tem muita coisa do que Ele vai falar que a gente não vai entender. Então é isso que eu queria trazer hoje. Eu queria fazer uma oração
para que o Senhor pudesse falar com a gente, né, tocar no nosso coração, para a gente entender mesmo, entender e aprender a confiar nele em todas as situações, independente do que for. Senhor, vem nessa noite, Senhor, nesse momento, não importa a hora que a pessoa esteja assistindo, vem tocando, Pai, nos corações, na mente, e vem com essa palavra, Senhor, que eu trouxe agora, Senhor, tocando nos corações, Senhor, vem regando, Pai, e nos ensine a confiar em Ti, Senhor, independente da situação. Deus, nos ensine a buscar em Ti, né, o propósito das coisas, Pai. Que a gente possa confiar em Ti sem medo, Deus, que a gente entenda que o Senhor quer o nosso melhor, né, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor venha trabalhar isso em nós, Deus, né, que a gente entenda que nem tudo nós vamos saber, Deus, mas a gente tem que confiar em Ti acima de qualquer coisa, Pai. Muito obrigada, Senhor, por a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui trazendo esse devocional, e Deus, que Ele venha tocar vidas, Pai, que chegue em lugares, Senhor, que eu nunca imaginei, Deus, e que possa transformar a vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham aí um resto de noite, um resto de dia, né? Abençoado por Deus, e que a gente possa entender mesmo e aprender a confiar em Deus acima de qualquer coisa.